Quando vimos um lugar ruim, dizemos que é uma visão do inferno. E se existisse uma paisagem tão assustadora, tão tenebrosa e perturbadora, que fosse impossível não vê-la, mesmo para quem é incapaz de enxergar? Bem-vindos a Sete Além. Existe um portal para Sete Além aqui em minha cidade, uma capital do norte do Brasil. Podem acreditar. Eu atravessei e estive em Sete Além. Uma menina me guiou para lá e pode guiar qualquer um. Semana passada fui ao shopping com os meus dois primos. O tempo todo, no caminho, eles só falavam de Sete Além e coisas de terror que eles veem na televisão. Eu nunca falo de televisão, obviamente. Me contaram sobre o relato do ônibus e o do shopping. Falaram também da lenda dessa garota chamada Alma, que é de Sete Além. Eu não entendi algumas descrições, mas mesmo assim deu para sentir algum medo. Me falaram de como o assunto está crescendo, mas eu tentei mudar de tema, falar de música. Eu não estava com vontade de falar de terror e às vezes me sinto em desvantagem nesses assuntos. Nosso motivo para ir ao shopping era que meu primo mais velho precisava comprar um celular e minha mãe tinha dado um dinheiro para eu comprar um par de tênis. Os dois iam me ajudar a escolher o modelo. Eu não sou do tipo que fica rodando no shopping. Não tem muita graça para mim. Por isso eu pedi para resolvermos tudo logo, para irmos comer. Eles entraram na loja de celular e me sentaram em uma cadeira, dentro da loja. Mas eu me recusei a simplesmente ficar esperando e ouvindo a negociação. Sei que essas compras demoram mesmo e, por isso, caminhei até o corredor. Assim que saí da loja, encostei na parede de fora e fiquei ouvindo as pessoas passarem. Alguém se aproximou de mim, um homem, e perguntou se estava tudo bem, se eu estava perdido e se estava acompanhado. Ele se identificou como segurança do shopping. Eu expliquei que estava esperando meus primos e ele perguntou se eu queria sentar no banco de madeira em frente à loja. Eu disse que sim e ele me levou até lá. Essa mania de pegar no braço de deficiente visual é um saco. Eu gosto de segurar na pessoa, não ser segurado. Sentei no banco e esperei mais um pouco, até que a menina chegou. Pela voz, ela parecia ter 15 ou 16 anos. Assim que sentou do meu lado, senti um cheiro bem forte de limão, um cheiro gostoso e refrescante que algumas lojas de shopping têm. Virei o rosto na direção dela e ela perguntou se eu queria sorvete. Não respondi porque não tive certeza de que era comigo. Isso acontece às vezes. Mas ela perguntou novamente e eu percebi pela direção da voz que não poderia ser com mais ninguém além de mim. Então agradeci e recusei. Ela disse que vinha só por causa do sorvete que ela achava muito delicioso. Eu perguntei de que bairro ela era,
que não tinha sorvete e que ela precisava vir ao shopping. Ela não me respondeu e eu voltei a ficar na minha. Sentia que ela estava me olhando e me analisando. Ela pegou no meu braço e perguntou se eu queria conhecer de onde ela tinha vindo. Eu falei que não, porque estava esperando meus primos. Na hora, me passou pela cabeça um monte de coisa. Agradeci e fiquei em pé. Fui devagar em direção à parede da loja novamente onde eu estava. Um tempinho depois, senti o cheiro refrescante de novo. Era a menina. Ela pegou no meu braço e falou: Oi? Eu me assustei e ela deu risada. Então, chamou para ir ali do lado rapidinho. Ela reforçou: É aqui do lado, no corredor do lado, é rapidinho. Meio sem graça, aceitei e fui. Então ela me conduziu para a lateral da loja, o que foi muito estranho, porque não me lembro de ter um corredor ali. Demos uns 10 passos e o som do shopping foi morrendo, ficando baixo. O vento que veio na minha cara deixou claro que não estava mais no shopping. Fiquei com tontura e muito inseguro em dar qualquer passo. Ela puxou minha mão com confiança. Vem, pode vir. Andei em passos curtos e o som deixou de ser abafado para ser aberto e distante. O ar estava mais seco. Ela falou: Vem, não precisa ficar com medo. Andei com ela mais um pouco, pensando que estava completamente ferrado. Não saberia voltar de lá de onde estava. A menina disse para eu tomar cuidado com um degrau. Pisei e fomos subindo. Então entramos em uma casa, um ambiente de madeira. As tábuas rangiam quando caminhávamos. Ela falou: Fica tranquilo que você está numa torre de vigia de 7 além. Imagina que esse chalé é um quadrado. Atrás de você tem uma porta que entramos. Nas outras 3 paredes tem janelas. Cada janela dá vista para um lugar muito diferente. Eu vou soltar você agora. Escolhe uma janela e espia. Eu fiquei parado. Não entendi e não acreditei. Como assim cada janela dá vista para um lugar? Como assim espia? Eu sou cego, pensei. Mas ela insistiu. Vai, espia. Eu me virei para a esquerda e dei alguns passos com a mão para a frente. Não precisou andar nada e já encontrei o vidro da janela. Coloquei a mão e senti um puxador do lado esquerdo. Arrastei para a direita e abri. Entrou um vento bem suave e morno. Deu para ouvir crianças brincando e o som de água. Mas também ouvi pássaros, uma música baixinha, cães latindo. Me senti muito, muito bem. Isso aqui é 7 além? Eu não estou sonhando? Perguntei. Ela me respondeu que essa janela apontava para uma direção. Não entendi. Então ela veio até perto de mim e fechou a janela com força. Empolgado, pedi para abrir outra. Ela disse que as outras 2 seriam ruins, cada uma de uma maneira. Eu meio que duvidei que poderia ser diferente da janela que eu já havia aberto. Afinal, o local era pequeno demais pelo som. E eu imaginei que, por estar numa sala pequena, todo o local teria o mesmo ambiente. Não haveria diferença entre cada uma das janelas. Não era possível que uma janela mostrasse um local e outra mostrasse outro. Então,
Eu não fui até a parede oposta, mas sim segui para a parede que estava em frente à porta que nós havíamos entrado, e do mesmo jeito abri a janela. A menina até tentou falar algo, mas eu não ouvi. Não tinha som nenhum, apenas um vento gelado assim que eu abri a janela. Tentei apurar a escuta, mas não ouvi nada. Até que passos, pisando em terra, vieram em minha direção. Alguém segurou no meu braço e ficou falando assim: Menino, garoto, me ajuda! Eu não sei como voltar, me ajuda! A mão desse homem estava muito gelada. Eu falei para ele: Pula para dentro da janela. Mas ele perguntou: Para dentro de onde? Que janela? Do que você está falando? Onde você está, menino? Eu fiquei quieto. Eu não sabia o que responder. Mas ele, nervoso, completou: Faz uns 3, 4 dias agora, no dia 22, eu fui assistir ao jogo em Rostov e me perdi da minha família. Avisa eles, menino, meu nome é Anderson. Eu me perdi em Sete Além. Antes que eu respondesse qualquer coisa, a menina fechou a janela e o homem silenciou. Fiquei com medo e disse: Quero ir embora. Estava nervoso pelo maluco que tinha segurado meu braço. Ou talvez eu tivesse com medo de ficar maluco. Calma, agora você vai experimentar a terceira janela, ela falou. Eu recusei, sorri e pedi para ir embora, mas ela me puxou bem forte. Resisti, mas a sua voz engrossou e seus dedos ficaram bem pegajosos. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela estava muito forte, e foi a primeira vez que eu fiquei feliz na vida por não enxergar. Ela me colocou em frente à janela e abriu com força. Na hora, eu não sei explicar, mas eu voltei a ver. Sim, voltei a ver, mas não com esses meus olhos. Eu não sei como falar, mas eu vi. Eu vi. Estava tudo vazio e liso. Manchas coloridas subiam devagar, até que foram acelerando e invadindo todo o meu campo de visão. Eu não tenho muita memória de quando eu enxergava, mas pelo tato e descrições, acho que eu vi aranhas, olhos de pessoas e de insetos, tentáculos, bocas. Infelizmente eu não consigo definir. Era um monte de forma e cor que se mexia, acho que de maneira pastosa. Símbolos e coisas assim apareciam para mim. Tudo estava muito embaçado e não fazia sentido para minha cabeça. Eu não entendia o que era perto, o que era longe. Pontos se moviam rápido. Sei que eram coisas vivas, se aproximando, e com certeza não eram humanas. Ouvi risadas, gritos e uma espécie de rosnado, como se fosse de um animal. Até que um som bem grave e alto, que parecia ecoar no universo inteiro, tocou, como uma sirene de navio. Ficou tudo escuro, mas não escuro igual a visão de um cego, escuro tridimensional. O som foi se aproximando e o escuro também, e eu me senti apavorado. Um cheiro de carne podre invadiu meu nariz e eu tive certeza que tinha um bicho ali, e esse bicho estava respirando perto da minha cara. Nessa hora alguém me puxou, me afastou da janela e falou que ia me levar de volta. Era o segurança do shopping, o mesmo que tinha me colocado no banco momentos atrás. Ele deu uns gritos para a menina, disse que ela não podia ficar atravessando gente, que uma hora isso ia dar confusão.
Sem entender, eu perguntei como assim atravessando, mas eles não me deram atenção. Continuaram discutindo, até que ele perguntou para mim se eu estava bem, e eu implorei para ir embora. O segurança falou que eu tinha muita sorte naquela hora de ser cego. A menina brigou com ele e disse que ela não era obrigada a obedecê-lo, que se ela se irritasse ele ia se arrepender. Ela disse que ela era a monitora responsável daquela torre de vigia e que ele poderia ser grosso e ignorante nas outras torres, mas não na dela. O segurança falou que era muito importante me levar de volta para o shopping e que isso podia colocar todo o trabalho deles em risco. Então ele foi me puxando pelo braço. A menina riu e me deu tchau, me chamando pelo nome. Só que eu nunca disse meu nome para ela. Eu perguntei onde eu estava e o segurança disse para esquecer esse assunto, que aquela parte do shopping estava em reforma e não era para eu comentar com ninguém que tinha ido para lá, senão ele perderia o emprego. Mais rápido do que eu fui, eu voltei. Rapidinho, já comecei a ouvir o som dos corredores do shopping e das lojas. O segurança me colocou sentado no banco e reforçou: nunca conte para ninguém. Algum tempo depois, meus primos chegaram. Estavam nervosos e perguntaram onde eu tinha ido, porque eu tinha sumido por 2 horas e meia. Eu perguntei como assim, para mim se passaram alguns minutos. Eu expliquei que eu tinha ido pelo corredor ao lado da loja de celular e eles falaram que não há corredor ali, que a loja é colada com outra loja. Nesse instante eu pedi para ir embora e desisti do tênis, porque eu estava com muita dor de cabeça. Sim, na hora eu pensei que podia ser alguma pegadinha dos meus primos. Eles sempre acham graça em me provocar. Mas se foi, como eles iam fazer o truque da terceira janela? Como iam fazer eu enxergar, sentir aqueles cheiros ruins? E o que eram aqueles símbolos e aquela meleca viva que eu acho que eu vi? Se foi real, aquela garota é muito ruim, muito, muito malvada. Expliquei para eles essa história e eles ficaram realmente assustados. Um dia depois eles ficaram empolgados e falaram que eu deveria de qualquer maneira contar o meu relato. Eles sabiam que eu não tinha interesse nem criatividade para inventar uma história que eles, que gostam tanto de terror, não faziam ideia. Foi isso. Eu não gosto desse assunto e não quero mais que me falem sobre Sete Além. Só mandei esse tal de relato porque meus primos ficaram me cobrando. Até mais.